Você tem algum trauma emocional? Com certeza, né? Quem é que não tem traumas emocionais, né, gente? Eu vou conversar hoje com o Dr. Luiz Henrique Santiago, que vai falar para a gente sobre traumas emocionais na microfisioterapia. Olha que bacana esse tema, né? Eu quero dar a todo mundo que está entrando e dizer que para a gente sempre é um prazer poder trazer temas de relevância, temas inteligentes, temas que todo mundo vai curtir, vai adorar e vai te conhecer também, né, Luiz Henrique? Tudo bom, Pois querido? é, melhor agora. Muito obrigado pelo convite, tá? É um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada, Obrigado. o prazer é nosso, porque falar de assuntos de saúde, né? Temas Uhum. que podem ajudar tantas pessoas, porque o nosso objetivo aqui é exatamente esse, é ir ajudando as pessoas que realmente precisam e gostam de ser ajudadas, né? Porque eu acho que para você ajudar Exatamente. alguém, o primeiro passo é essa pessoa gostar, não é verdade? Exatamente, Ela exatamente. querer, né? Você Não é está nem super. gostar, né? Exatamente, ela precisa estar necessitando desse cuidado, ela precisa encontrar esse cuidado, ela precisa estar bem para ser talvez um alicerce na família, né? Porque às vezes Uhum. o trauma de ser o alicerce, de ser a base protetora da família, leva a doenças e aí ela começa a adoecer e aí a família quebra, entende? Então isso para você ter uma ideia, né? Uhum. Como é que eu queria primeiro que você me falasse o seguinte: o que é a microfisioterapia? Porque a gente conhece muito e sabe que a gente tem uma necessidade imensa de fisioterapia, mas Uhum. microfisioterapia não é todo mundo que conhece, né? Mas antes de você me responder essa pergunta, eu quero dar as boas-vindas aqui para quem está entrando. Olha, Marcinha, Lúcia. Obrigada, gente, por estarem aí. Eu vou pedir para quem estiver aí ir compartilhando ali naquela flechinha, porque para nós é muito importante que essa live chegue para o maior número de pessoas possível e imaginário, porque é assim que a gente consegue ajudar as pessoas. É É divulgando verdade. os trabalhos, né? O que é a microfisioterapia? Na verdade, qual é a diferença entre fisioterapia e microfisioterapia? Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Para eu falar das duas coisas, eu vou contar para você a história da microfisioterapia. Porque quem criou essa técnica eram fisioterapeutas e osteopatas. Então, Hum. imagina só, ele já tinha uma base profunda do que era. A fisioterapia, ela busca separar o organismo como se fosse assim em camadas, em pedaços. Por exemplo, é, de forma semelhante à da medicina, por exemplo, pneumologia, ortopedia, Entendi, reumatologia, neurologia e tudo mais. Então vai separando e os profissionais vão se especializando num determinado caso. Só que a entendi. microfisioterapia foi um mecanismo de associar as diversas caixinhas do nosso corpo, tudo bem? Porque os fisioterapeutas eles olhavam assim, por ele já ter conhecimento da osteopatia, que tem uma visão holística, né? E quando a gente fala holístico, muitos não sabem, mas holístico não significa que é alguma coisa envolvendo misticismo e tudo mais. Não, holístico é você ver ao todo, ver o corpo, ver a peça como um todo e não segmentada. Então, assim, quando eles já tinham conhecimento disso, e eles viram que quando você fazia correção, por exemplo, a pessoa sofria com estômago alto, né? Vamos falar assim. Hum. E aí eles, na osteopatia, eu sei porque eu faço pós na osteopatia, nós temos Ah, técnicas para liberar o músculo diafragma, que é o músculo da respiração, e a gente traciona o estômago para baixo. A gente literalmente pega o estômago e puxa ele para baixo de volta. Então, uau! Hum. exatamente, exatamente. Então tem técnicas que a gente vai trazendo os órgãos ali, ou tem alguns casos que a pessoa teve uma perda brusca de peso, alguma cirurgia abdominal mal feita, e às vezes um órgão acaba descendo ou subindo, então a gente vai sempre modulando, a pessoa sofre muito com constipação, então a gente também pega o intestino, a gente dá uma chacoalhada nele para ele
soltar. Então, assim, isso é um ramo dentro da osteopatia. Só que, isso para você ver. Então, a fisioterapia que o pessoal mais conhece é a fisioterapia ortopédica, que É, envolve os alongamentos, fortalecimento. Você já teve contato com a fisioterapia? muito. Fisioterapia faz parte da minha Muito? vida. Ah, é? É, porque Então, imagina, bailarina sempre é toda ferrada, né? então, bailarina, ó, não sabia que você era bailarina. Então, imagina É, só, fui. vamos parar para pensar. Fisioterapia, vamos dizer assim, palmilha para trazer uma prevenção e manutenção do quadro, fortalecimento da musculatura profunda e superficial do pé, exercícios de alongamento para manutenção também da qualidade muscular. Isso aí é o fundamental dentro da fisioterapia. Né? Então, nós temos Tá. toda essa situação que precisa ser vista. Mas, o que acontece? Digamos assim, fascite plantar. Eu não sei se você, como bailarina, já passou por uma fascite plantar. Uh, Que é uma inflamação na planta do pé. A musculatura da base do pé, que existe em músculo, né? O músculo plantar provavelmente estava inflamado, edemaciado, né? Ou seja, inchado. Enfim, ele estava uhum. num processo negativo ali, ele precisava ser reparado. Só que às vezes isso é emocional. Às vezes você estava no palco, atuando, fazendo tudo que você precisava fazer, mas você sentiu assim, minha pesada, ela tá escorregadia, ela não tá suficiente, ou meu pé não funcionou como eu gostaria, não exerceu a função que ele deveria ter feito, E né? E aí, eu olhar isso, a estrutura gera o quê? Inflamação para fazer uma escamação. Ou seja, um processo emocional gerou uma inflamação na estrutura e essa estrutura ela perdeu a sua função momentaneamente. Então, na fisioterapia, você hum, vê o quê? Vou alongar, vou manobrar, vou pegar o saduri, vou estimular ali, vou, né, fazer massagem, aumentar a vascularização, vou botar choquinho, só sim, que aí o que eles veem assim, tá, só que depois volta. Depois volta. Então não tá na origem. A origem não é essa. A entendi. origem é o impulso do sistema nervoso central que faz com que o músculo entre uma eterna proteção ou um eterno alongamento, um eterno distanciamento. Entende? Então o músculo ele não fica normal de volta, né? Como deveria ser. Não é? Sim, Deveria liberar e ficar. Só que não, ele sim. volta porque o sistema nervoso é que comanda o posicionamento do músculo. Entende? É o sistema nervoso. Digamos assim, a grosso modo, existe uma metáfora que diz assim: as fibras musculares ou os músculos, eles não, eles são nada mais, nada menos do que escravo do sistema nervoso autônomo. Entende? Tudo parece que gira em torno do sistema nervoso. É Perfeito. impressionante como o nosso corpo depende, né, de tudo, porque Deus é perfeito, né? Eu sempre digo isso. A gente é que Perfeito. complica, né? Agora, Exatamente. aliar a microfisioterapia a traumas emocionais, né? Aí, nossa, Exatamente. é difícil para a gente, para nós leigos, entendermos que Uhum. existe a fisioterapia, como você falou, agora a microfisioterapia, e aí que ela é aliada a tantas outras coisas, né? Como o nosso corpo Exatamente. é perfeito, né? É surreal. Uhum. A primeira vez que eu vi, eu Surreal, achei essa é a surreal. palavra. Por conta de ser algo extremamente fora de contexto de tudo. Porque, continuando a história da micro, para você ter uma ideia, eles foram mapeando e foram testando assim. Eles começaram no tecido muscular. Eles olhavam assim, aí eles olhavam e viram o quê? Peraí, então, se tem um trauma muscular, um estiramento muscular, eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou pegar um músculo e vou simular uma agressão. Simular. Eu vou levar ele suavemente no estiramento. E aí, sabe o que o organismo faz? Ele retorna. Entende? Então, ó, só para você ter uma ideia,
É isso que acontece ali quando a gente está nos traumas musculares. Tá. Que, na verdade, isso é a última parte. A gente primeiro vê emocional e, por último, muscular. Então, aí a tendência é o quê? O músculo estabilizar. Claro que aí... é por isso que ajuda muito em atletas, né? Essa parte, assim, a pessoa teve estiramento importante e tudo mais. Aí libera isso, a pessoa volta para fisioterapia e às vezes ela tá travada, né, na fisioterapia, sim, né? E ela, depois desse momento dessa trava, ela tem um boom, ela tem uma evolução no quadro dentro das outras práticas. Então eles foram investigando e foram descobrindo coisas como, se me permite, vou mostrar um mapa aqui para você ter uma noção do que a gente faz ali. Então, deixa eu... Gente, eu vou Desculpa, desativar os comentários só um instantinho, tá? Para o Luiz Henrique poder mostrar para vocês. Mostra, Luiz. Então, ó, se me permitem, pessoal, a gente faz isso aqui, ó. Eles foram vendo que o nosso organismo funciona com uma grande organização profunda do sistema nervoso que nós não controlamos, o sistema nervoso autônomo. Então, eles foram vendo que se eu toco aqui e aqui trava, aqui também pode travar ou em outro lugar, e aí eu vou testando e vou travando e vou seguindo como se fosse uma caça ao tesouro. Eu toco aqui, aí para lá, e para lá, para lá, e aí eu vou gerando todo um arcabouço para eu entender o que aconteceu na vida da pessoa. Entende? E aí eu encontro, dentro dessa lista aqui de 32 níveis corporais, sei que tá aqui atrás está difícil de ver, mas nós temos uma lista de todos os nossos órgãos, aí eu vou testando e vou vendo. É esse órgão, é esse, em 32 níveis. Entende? Nossa. Então, eu sempre vou mapeando e testando, tanto que antes da terapia eu faço uma análise longa, uma anamnese longa para saber tudo que é possível de ter acontecido com os órgãos, né? As doenças pretéritas, o que já passou, o que está vivendo, porque aí eu consigo entender uma coisa. Às vezes a pessoa lá, o principal problema é uma questão de sono, mas ela também comentou lá uma questão de estômago. Aí eu venho aqui num pacote desse, aí eu vejo que ela tá passando por uma cronicidade, ou seja, o corpo ele tá sempre adoecendo. Tem pessoas, você já ouviu falar de síndrome do aniversário? Já ouviu falar disso? Não. Não? Nunca ouvi falar, não. Nunca ouvi falar? Então, teve uma pessoa que eu atendi essa semana que ela tinha exatamente síndrome do aniversário. Significa o quê? Ela nasceu em novembro. E, curiosamente, sempre em novembro e uns meses depois, ela fica muito doente. Olha só, gente, eu nunca ouvi falar disso. Eu te dar outro exemplo. A pessoa assim, começa o outono, eu começo a ficar doente. Começa o verão, já começa a me... Entende? É a mesma coisa. Isso a gente chama de síndrome do aniversário. Né? Ou seja, é sempre em datas específicas que começam a abrir sintomas. Então, eu fui investigando e fui vendo que existiam traumas muito profundos na infância, adolescência, e foram incrustados ali. Por quê? A microfisioterapia busca mapear a origem do sintoma, que ela pode ser de questões físicas, né? Como eu falei, estiramentos, toxinas, medicamentos ou contaminação, questões eletromagnéticas, não sei se você sabe, mas nós estamos sempre influenciados com o eletromagnetismo do ambiente também. Às vezes tem pessoas que podem estar sofrendo por essa influência, né? Biológicas, por exemplo, uma infecção também, tá? E emocionais, né? Que estão vendo tanto de quando você tem um medo, um choque emocional direto, você sente uma grande ansiedade por algum motivo, você tem algum pânico quando algo acontece ou quando algo aconteceu, ou uma grande contrariedade, ou seja, putz, eu fiz, mas não queria ter feito, eu fiz, mas não foi legal, eu não encontrei nada de bom aquilo para mim, né? Sabe quando você faz um trabalho e você, poxa, mas eu fiz, mas não trouxe resultado nenhum, aí você fica sofrendo, aquela angústia, aquela contrariedade, aquela incerteza.
e aí vai adoecendo o nosso corpo físico. Olha só, Luiz, a Trindade. Oi, Trindade, um beijo para você, lindona. Obrigada por estar sempre aqui junto conosco, né? A Trindade está compartilhando que o osteopata que afirmou que muitas dores no corpo pode ser uma alteração no fígado, né? Quer dizer, é bem isso que você está falando, né? Agora, gente, eu quero compartilhar uma experiência que eu tive com o Luiz, que foi assim. Nossa, foi muito legal, porque a gente tem a parceria da Adriane Borges, que é uma clínica de estética, é onde o Luiz atende aqui em Joinville. E aí eu fui fazer uma matéria com ele, fiquei encantada com o tema, encantada. E eu tenho um problema no meu estômago de refluxo, e dói, é um saco esse problema. E ele falou, vem cá, deixa eu fazer uma coisa rápida contigo. Foi bem rapidinho, isso era uma coisa mais para a gente gravar e tal. E a gente foi caindo num papo. Ele é muito legal, porque ele vai tirando, você vai extraindo da gente, né? Aquela coisa assim, meio ali e tal. E, né, foi muito legal, assim, mas foi uma coisa muito rápida. E eu compartilhei, assim, um pedacinho de uma coisa, né? E aí até eu falei para ele esses dias, eu falei assim, gente, eu tenho medo de parar de tomar o remédio, porque eu tenho medo de sentir aquela dor ou de ficar mal, enfim, né? E aí um dia eu esqueci de tomar o remédio, né? E eu não senti nada. Aí eu falei, ué, né? Aí eu lembrei, eu falei, não é possível, será mesmo, né? Aí passou, eu falei, vou voltar a tomar o remédio. Tá, voltei a tomar o remédio. Aí, anteontem, eu esqueci de tomar o remédio. E eu também não senti nada, né? E é possível isso acontecer, gente? Porque, assim, é uma coisa tão maravilhosa, se isso for verdade, que as pessoas têm que conhecer, né? As pessoas têm que entender que a gente tendo um problema, a gente tem que buscar a solução. O que acontece é que muitas pessoas não sabem qual é a solução, né? Ou não entendem, ou realmente é uma falta de conhecimento. Por isso, vão compartilhando aí essa live, né, gente? Eu achei muito interessante. É possível, de fato, isso acontecer? Perfeito, perfeito. Fantástica pergunta e agradeço também o comentário. Vamos lá, vamos ver como funciona dentro do mapa no corpo. Isso. Então, como eu falei, a questão pontuada a mim foi no estômago. Então, eu toco no estômago e dali eu vou testando e vou conversando com o corpo. Tá, como eu começo? Eu começo por um caminho ou por outro. Existem dois caminhos grandes dentro da microfisioterapia. Eu começo no clássico, eu começo no evolutivo. Não, beleza. Então, comecei, vou para o clássico. Aí, do clássico, eu vejo mais ou menos ali, eu testo. É mais ou menos isso? É mais ou menos aquilo? É uma cronicidade? É um sofrimento que está encarcerado dentro de várias couraças de proteção. Então, como se fosse o corpo gerando muitas capas para proteger uma estrutura que ele tem medo de que exploda aquilo e não deu conta de jeito nenhum. É uma questão voltada numa deficiência de destruição celular ou uma deficiência de regeneração celular também. A gente também correlaciona isso, porque às vezes o corpo ele começa a queimar, é tipo um fogo que não se apaga, né? Ou como é que é? É o medicamento que não desliga, né? A tomada do medicamento que não desliga. Sim. Entende? Então, esse desbalanço gera problemas, né? Gera problemas de funcionamento dos órgãos. Então, aí a gente vai tocando. Quando a gente toca, para vocês terem uma ideia, teve um estudo aqui que estava querendo correlacionar a pele e as emoções. Por quê? Se você não sabe, quando a gente está na barriga da nossa mãe, tem 3 grandes folhas que vão se desenvolvendo e vão se contorcendo para formar um embrião, formar a gente, que é o endoderma, o ectoderma e o mesoderma, tudo bem? Então, dentro da endoderma, a gente vê as mucosas, a parte interna dos nossos órgãos, que produzem os hormônios, produzem parte de ácido clorídrico e tudo bem. A parte externa que produz a nossa pele, né? E o sistema nervoso. E o mesoderma é que produz os ossos, os músculos. Então, a pele, ela tem uma correlação de nascimento com o sistema nervoso. Eles olham assim, tá,
Então vamos ver o que acontece. Tanto que fizeram um teste e dá para saber com a pressão e o nível de velocidade do toque suave, eles conseguem ver como a pessoa vai perceber aquilo. Então, por exemplo, se você for tocar, deslizar a mão em você de forma rápida, você pode levar isso como uma coisa asquerosa, uma espécie de sentimento de talvez até abuso, enfim, né? Então, isso é só a forma de você tocar. Pronto, eles fizeram um teste com isso. Ou seja, eles viram por eletroencefalografia funcional, se eu não me engano. Eles fizeram testes e viram que no cérebro, né, tem um teste lá bonitinho que se a pessoa faz uma coisa, dispara uma parte do cérebro. Não sei se você já viu alguma coisa assim. Mas tem um teste que fizeram com relação a isso e viram que um toque suave com uma pressão de uma moedinha gera uma oscilação, gera uma potencialização no cérebro límbico, né? O sistema límbico do nosso cérebro, que é uma região que fica mais no centro aqui, que está relacionada às nossas emoções. Então, eles conseguiram descrever que a microfisioterapia alcança o cérebro emocional com um toque suave. Então, por isso que eu consigo conversar com o seu cérebro com toques. Gente, isso é impressionante. Olha como evolui, né? Como tudo evolui, como o ser humano ainda tem que buscar conhecimento, né? Mas isso é muito legal, porque vocês profissionais buscam o conhecimento para poder ajudar as pessoas na cura, né? Uhum. Mas o mais importante de tudo isso é divulgar, porque muitas vezes as pessoas nem sabem que isso existe, né? Então eu me sinto aqui como missão, sabe? Divulgar esse tipo de trabalho e saber mesmo as coisas que realmente fazem a diferença na vida das pessoas, porque imagina quantas pessoas têm diversos traumas, né, emocionais que podem ser, não facilmente, né, mas que podem ser curados, né? Olha, a Trindade está perguntando quantas sessões são necessárias para você conseguir chegar num resultado bacana. Olha, normalmente a gente conversa entre 3 a 4 sessões, uma vez por mês. Então, depois de 30 dias. Por quê? Depois que a gente faz toda essa correção, a gente, como eu falei antes, a gente toca ali, a gente alcança todo esse traço, a gente estimulou o organismo pega essa reprogramação, é como se a gente entrasse no banco de dados ali, a pele é um teclado, então a gente encontrou o bug, o problema, o erro ali na marca, né? Uhum. Gerou uma reprogramação, esquece isso, bola para frente, vamos lá, reprograma isso, deixa para lá, não precisa mais sofrer por causa disso, não tem mais, falando em estômago, né? Não tem mais o que, nada indigesto, como já existiu na sua vida, né? Uhum. Então, assim, aí tá, passou um mês, o corpo ele vai modificando as suas células, vai modificando a função lá, e a gente vai testando, e vai vendo como é que o organismo vai tratando. Às vezes, já num primeiro momento, como foi no seu caso, num primeiro momento, o organismo aceitou bem, ele aceitou, não, era isso que precisava, tá bom, eu vou corrigir, eu tenho uma alimentação boa, eu não tenho alguns fatores que me adoecem mais, o ambiente está legal, a família está legal, bababá, o trabalho, etc. Tudo a questão que a gente chama de epigenética, está tudo... ok, tá tudo resolvido, bacana. né? Uhum. Exatamente, né? Mas às vezes não é o suficiente. Às vezes, né, precisa-se um trabalho mais amplo, que é o que eu faço. Por exemplo, assim, como dar um exemplo do estômago. Às vezes, no primeiro momento, a pessoa teve uma melhora, mas volta, aí eu começo a conversar com a pessoa e existe um problema dentro de casa, de uma situação que é altamente indigesta. Por exemplo, o marido ele age de certa maneira, ou a esposa, ou os filhos agem de uma maneira muito não aceitável. Né? Então eu vivo naquela não aceitação. Então eu gero novos traumas ali.
ou eu acabo nem conseguindo corrigir aquele. Né? Então, é por isso que às vezes a gente fala assim, precisa de 3 a 4 sessões uma vez por mês, tá? Para a gente ir investigando isso e vendo como o corpo vai reagindo nesse processo, né? Às vezes tem coisas que o corpo, no primeiro momento, ele diz assim, ó, corrige isso. Depois a gente conversa. Né? Ele vai criando confiança na gente e vai dizendo, não, ó, agora você pode corrigir isso, entende? E depois são feitos de 3 em 3 meses, 6 em 6, depois uma vez por ano, e mais para manutenção. Né? Entendi. Então tá na hora de eu fazer a minha outra aí. Quando que você atende em Joinville? Oi? Desculpa, aqui deu uma travadinha aqui. Você pode me repetir? Quando que você atende em Joinville? Ah, sim, pessoal. Eu atendo como ela já disse anteriormente, né? Felizmente na clínica da minha amiga Adriane Borges, um lugar assim fantástico, né? Quando eu conheci, achei aquele lugar mágico. Eu gosto muito dela, gosto muito do ambiente. É muito legal mesmo. Eu atendo nas sextas-feiras. Nessa sexta-feira, no caso amanhã, não estarei lá, eu estarei na pós-graduação estudando. Mas geralmente às sextas-feiras eu estou lá atendendo durante o dia todo. Tá? Legal. Ô Luiz, você estava falando em traumas emocionais, né, que podem ser corrigidos através da microfisioterapia. O que mais que pode ser corrigido através da microfisioterapia? Por exemplo, que tipo de doença? Me fala. Olha, se a gente for parar para analisar que talvez 90% das questões são de origem nervosa e 10% física, né, traumática, diria que quase tudo. Porque dentro da microfisioterapia a gente trata o físico, né, e trata o emocional ao mesmo tempo. Então a gente sempre faz diagnóstico e tratamento. Eu sempre pego as informações do que aconteceu e depois disso já gera o estímulo de cura, tudo bem? Digamos assim, né? Entre aspas. E nesse sentido, tanto questões hormonais, por exemplo, problemas de sono, estresse, ansiedade, nervosismo, depressão, em alguns casos pode ser endócrino, tudo bem? Né? Deixa eu ver aqui, físicas como estiramentos musculares, né, vindos de traumas, ou a pessoa que tem dores depois de um acidente, né, de carro, etc. Ou traumas esportivos, de problemas digestivos, síndrome do intestino irritado, estômago, né, muita azia, muita queimação, refluxo também. Oi, desculpa, pode falar. Sabe uma coisa que eu achei assim incrível no teu atendimento quando eu fiz? Que você me falou algumas datas. Eu não acreditei aquilo. Eu falei, gente, como assim? Né? Eu achei muito estranho, porque como que na microfisioterapia você vai dizer... gente, eu trago sempre aqui pessoas que podem ajudar e que eu conheça a ponto de eu poder falar, olha, é legal, né? E como ali foi uma coisa muito rápida, eu senti que realmente você é profundo conhecedor do assunto, é apaixonado pelo que faz, né? Isso é uma coisa muito legal, porque daí a gente vê aquela dedicação, aquela paixão, né? Mas assim, datas, microfisioterapia com data, não estou entendendo. Então, como eu falei, bom, a definição é microfisioterapia, porque micro, é pequeno, é suave, é uma coisa, né, nesse sentido. Agora, as datas, elas vêm de um conceito da... Como é que é o nome? Cinesiologia clínica, se eu não me engano. É um conceito, tá? Da cinesiologia clínica que traz o quê? Por exemplo, tem uma técnica que se você vai perguntar para uma pessoa, você pode perguntar assim, o seu nome é mesmo, tal? E você pede para ela fazer isso aqui, né? Fazer uma resistência e trazer
o punho em direção ao ombro. Se você fizer isso aqui e for forte, você sentir uma grande resistência, é porque assim, se a resposta for negativa, a Hum. pessoa vai ter dificuldade para vencer. Entende? Então, isso é uma situação assim. Só que, imagina só, lembra que eu falei que a pele é uma espécie de teclado e o cérebro, o nosso HD geral? Sim. Então, quando a gente testa ali, bloqueou aqui, é tal órgão. Então, eu vou perguntar para o corpo, eu testo assim, e aí o corpo vai dizendo assim, é dias, semanas, meses? Não, é anos, tá? Então, foi vida fetal, infância, adolescência. Entende? Então, eu vou testando ele, e aí quando for a precisa informação, a resposta certa, aí ele tende a gerar uma rigidez no tecido onde eu estou deslizando minha mão. É uma rigidez muito sutil, mas é uma pequena rigidez assim que minha mão não vai, né? Eu não sei se eu fiz com você, mas às vezes eu vou testando assim, assim, tá vendo aqui, ó? Minha mão não vai de jeito nenhum, ó. Esse lado tá indo, mas ó, esse aqui não vai de jeito nenhum. Então, isso é uma pequena forma do corpo trazer essa informação. É incrível, gente, porque não é sensibilidade, é uma profissão, é uma ciência, é um estudo, Exatamente, né? é um estudo muito avançado. E assim, e é tão legal, porque quando eu fiz a minha sessão de microfisioterapia, aqui compartilhando agora, gente, com quem está entrando aí, né? Eu estou conversando aqui sobre microfisioterapia e traumas emocionais com o Dr. Luiz Henrique, ele é microfisioterapeuta. E assim, quando a gente entende que o nosso corpo fala, né? Eu li uma vez um livro que o nosso corpo fala. É isso mesmo, e a gente tem que tratar, porque tudo o que a gente passa e tudo o que a gente sente fisicamente, eu tenho essa... Eu falo assim, eu tinha, né? Esse problema no estômago. Gente, é uma coisa assim fabulosa, porque eu esqueci de tomar o remédio, e quando eu esquecia, pouquíssimas vezes eu esqueço, porque isso é uma coisa que me incomodava demais, eu falava, ai meu Deus, agora eu vou passar o dia inteiro, daí você toma outro remédio, daí... E eu fui diminuindo. Hoje eu continuo tomando, porque eu ainda sou insegura e quero fazer outra sessão contigo, porque eu acho que eu preciso fazer, né? Perfeito. Mas é impressionante, como parece que você... Não é que você deleta, mas é que... Daí eu não sei o que acontece, eu sei que dá certo. Eu sei que dá certo. Exatamente. Sobre isso que você falou, funciona assim. A pessoa que passa por um momento muito grande de trauma, um sofrimento muito grande, muito tempo passando por certo conflito, o sintoma, ou reativando um problema biológico, a gente chama de os sintomas podem ser chamados de programas biológicos, né, pela medicina germânica, ou desarmonia pela medicina chinesa, então como preferir. Mas, digamos assim, o programa biológico sempre vem no intuito de te ajudar. Até uma cetalgia, por exemplo, nunca vi uma cetalgia em alguém que estava feliz da vida. Cetalgia é dor no ciático, né? Dor no ciático, isso. Tá. Né? Lombocetalgia. Sempre é uma pessoa que estava com problema. Te dar um exemplo. Um familiar muito próximo meu estava com um problema no ciático, só que é uma pessoa que ela estava assim, ela já não aguentava mais ir para o trabalho, ela já não estava mais satisfeita com a vida que ela estava tendo, ela já não queria. Então o corpo, às vezes, gerou toda essa tensão, essa ciatalgia, como uma forma de prendê-la naquele lugar. Deixar literalmente ela de cama ali, porque é ali que ela preferia estar. E não naquele sofrimento da luta, do combate diário da vida. Entende? Então, até isso, o estômago, para que ele vai aumentar a acidez? Porque ele não está dando conta de digerir a vida que está acontecendo ao redor dele. Então, ele precisa de mais ácido para dar conta de digerir, porque ele não sabe se é um hambúrguer ou se é o meu chefe chato que está me incomodando. Para ele é a mesma coisa, né? A gente diz que é real e virtual, mas para ele não sabe, porque o nosso corpo existe há 100 mil anos. Então, a gente tem que levar isso em consideração.
Gente, é impressionante, né? Eu admiro demais, demais, demais as pessoas que escolhem trabalhar com a saúde de outras pessoas, porque é uma responsabilidade gigantesca, né? Você Uhum, colocar alguém na tua maca e saber que ali a pessoa está entregue a você e que você tem o propósito de resolver aquele problema, né? exatamente. Ô, Luiz, a Hum. gente entende também que a pessoa tem que querer ou assim, por exemplo, eu sei que, vamos supor, o meu filho precisa de um tratamento e aí ele não sabe que ele precisa ou ele não quer, geralmente isso também pode acontecer com adolescente, com criança, e aí a mãe ou o pai, enfim, alguém leva essa pessoa pelo braço. Você consegue acessar tudo isso que você acessa ou a pessoa precisa ter uma É uma... predisposição? Nossa, e essa pergunta foi maravilhosa. Hum. Eu vou respondê-la concluindo a última posição, que é no caso do medo de volta. Então, só concluindo aquilo lá, quando a gente tem muito sofrimento, a gente gera um medo, uma espécie assim, a gente chama isso na fisioterapia de cinesiofobia, que é o quê? O medo do movimento. Então eu fico Ah, todo. tá. Essa pessoa que fez fisioterapia e parece depois que anda como um robozinho, então isso é cinesiofobia. Ela tem tanto medo de voltar àquele quadro que ela tinha, que ela tá sempre andando, né? Na risca, Uhum. coluna ereta e pá. Entende? Não tá livre, não se sente livre, né? E você, a mesma situação, então dá para entender isso, a questão do medo. E às vezes também é como se fosse um trauma vindo se sobrepondo por outro trauma, tudo bem? Então por exemplo, assim, ó, Uhum. elimina o primário, mas gerou um outro trauma ali. Outro. Às vezes ele precisa ser trabalhado, esse medo, esse receio, para a pessoa criar mais confiança da situação, tá? Agora, Uhum. respondendo a sua outra pergunta, que foi também maravilhosa, na verdade, assim, quando a pessoa não quer fazer, o ideal é ela não fazer. Por quê? Lembra que eu falei que a pele ela tem relação com o sistema nervoso central e tudo mais? Da mesma coisa para ajudar e da mesma coisa para atrapalhar. Ou seja, é possível que se a pessoa não Uhum. quiser fazer aquilo, ela vai lá e o corpo vai se fechar. Eu Uhum. não vou acessar bem onde eu deveria. Porque às vezes eu preciso ver se a pessoa está disposta a usar aquilo, a melhorar daquilo, ou se ela usa aquilo como uma bengala. Às vezes eu consigo porque a pessoa conscientemente ela quer melhorar. Mas no Uhum. fundo, lá no fundinho, ela tem um negócio assim, mas meu ombro, se eu perder meu ombro, eu não vou poder reclamar para ninguém que eu estou sentindo alguma coisa. Uma Então, às vezes, autopiedade, mais ou menos, assim, uma coisa isso, assim. Uhum. exatamente. Aí o que acontece? O corpo, talvez aquilo lá corrigiu, mas vem um novo trauma. Tem outra informação, Uhum. de uma data aleatória, de uma situação aleatória, entende? Porque a pessoa, ela precisa, às vezes, se olhar assim, não, já passou, já aconteceu, tá tudo certo, né? Então eu preciso parar de olhar aquela situação como coitadinha, preciso criar Uhum. confiança, porque se eu não confio principalmente no sistema músculo-esquelético, ele adoece, tá? Isso Uhum. só para você ter um exemplo. Entendi. Que incrível, né? Bacana. Bom, gente, alguém tem alguma pergunta, né? Eu estou conversando aqui com o Dr. Luiz Henrique Santiago, ele é microfisioterapeuta e nós estamos falando sobre traumas emocionais e de que forma a microfisioterapia pode resolver o seu problema. Eu digo Uhum, resolver porque eu sempre falo o seguinte: problemas estão aí para serem resolvidos e não contemplados, né? Eu sou o tipo de pessoa que acordei com um problema, eu preciso resolver naquele dia, é coisa rápida, é pá, é pum, e enquanto eu não resolver, eu não sossego, né? E às vezes a muito bom. gente leva uma vida inteira para resolver, né? Às vezes Uhum, por uhum, autopiedade, às vezes por medo, às vezes por... enfim, não importa por quê, né, gente? O que importa é que a gente precisa resolver,
né? E quem precisar Exatamente. de um atendimento, quem quiser fazer uma consulta, o doutor Luiz Henrique está aqui sempre em Joinville, às sextas-feiras, exceto amanhã, né? E aí tem que ligar para a Clínica Adriane Borges, siga também nas redes sociais, né? Porque ali você também é bem ativo, pode ser mais ativo também, né? Claro. E aí as pessoas podem interagir, e eu quero muito te agradecer e dizer o seguinte, a gente tem uma matéria no nosso canal do YouTube, também está aqui no nosso IGTV uma matéria bem bacana com o Luiz Henrique, e quem quiser é só acessar, né? E quem quiser também pode entrar em contato contigo direto, né, Luiz? É Claro, assim? pode sim, pelo meu Instagram, tá? Que tá aí. Depois vai Uhum. ficar aí gravado. E eu gostaria de te agradecer muito, tá? Por isso, principalmente a Adriane Borges, porque sem ela não te conheceria. É, e também, só gostaria de retificar uma coisa, tá? Digamos assim, eu sou fisioterapeuta e aplico a microfisioterapia. Eu não sou Entendi. microfisioterapeuta. Microfisioterapeuta. Não é, Tá. eu tenho mais de 1,40, então não sou microfisioterapeuta, tudo bem? Brincadeiras à parte. É, legal, legal, É legal. uma brincadeirinha do nosso grupo de profissionais que aplica a Bacana, microfisioterapia. bacana. Ô Luiz, a Tá bom? Tene está pedindo ali quais são as cidades que você atende. Perfeito, Tere, perfeito. Né? Eu atendo com ela ali no Espaço Harmonizar em São José. Eu atendo aqui em Itapema, onde eu moro, também em 2 clínicas, em Balneário também, em 2 espaços, lá em Navegantes, Balneário Pissarras, Joinville. Então eu atendo toda essa região do Vale do Itajaí, ali até um pedaço ali da Grande Florianópolis, né? Eu tô sempre viajando para ajudar Pois as é, pessoas que procuram. que legal, Para que ver. bacana. Muito, muito interessante. Achei assim, nossa, super bacana. Admiro você muito porque você é apaixonado por aquilo que você faz e isso é o primeiro passo para a gente acreditar no profissional, porque uma pessoa que entrega o seu corpo a um profissional é uma relação Uhum, de confiança, né? A pessoa tem que se entregar, né? E falar, não, eu vim aqui para me curar e ele vai me curar, né? Não é crença, é uhum, ciência, né? Mas a gente tem que ter essa exatamente. relação, a gente tem que ter essa relação de confiança, né? E eu sempre faço questão de dizer para os nossos seguidores, para os nossos telespectadores, que a gente traz pessoas aqui que a gente sabe que são bacanas, como você, por exemplo, como a Adri, que vem às 21 horas aí falar sobre drenagem linfática, né? Hoje nós estamos assim numa Opa, série de lives aí, as pessoas estão curtindo muito e a gente também adora o que maravilhoso. faz. Tá bom? Obrigada, Tá, Luiz. Um beijo grande para muito você, viu? obrigado. Outro beijo, Deus abençoe, tá? Ótimo resto de Amém. semana. Tchau, Obrigada para tchau. você também.